Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, proteger de todo mal, perdoar todos os nossos pecados, abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrando nós todo do mal, hoje e sempre. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A leitura bíblica de hoje é Marcos, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 38. Quero pedir desculpa a todos aí por questão de barulho de som, quando esse vídeo, com os outros vídeos, barulho de gente falando alto, menino gritando alto aí. Mas não vamos deixar levar a palavra de Deus ao próximo por conta de barulho. Que Deus abençoe a todos e peço desculpa também por erros e falha na leitura bíblica. A segunda, multiplicação de pães e peixes. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhe disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? E Jesus lhe perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão e, tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças e os deu a seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinha também alguns peixinhos e, abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Era cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Os fariseus pedem um sinal do céu. E, saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele e, tentando, pedir-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E, deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. O fermento dos fariseus e o de Herodes. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães e, no barco, não tinha consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorria entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo, lhe perguntou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes nem compreendeste? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E, tendo ouvidos, não ouves? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Responderam ele: 12. E de quando partiu 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolheu? Respondeu: 7. Ao que lhe disse Jesus: Não compreendeis ainda. A cura de um cego em Betsaída. Então, chegaram a Betsaída e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este,
recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: Não entres na aldeia. A confissão de Pedro. Então, Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes: Quem diz os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mais outros alguns dos profetas. Então lhe perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissesse tal coisas a seu respeito. Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que, depois de 3 dias, ressuscitasse. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-a à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens? Os discípulos de Jesus devem levar a sua cruz. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhe: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva a que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adultero e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras. Também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.